Olá, pessoal. Vamos aqui acessar os meus materiais didáticos e meus recursos e, observando aqui um livro do GeoGebra que reúne várias atividades com vários elementos distintos, eu posso, neste botão de atribuir, gerar um ambiente que vai registrar automaticamente o usuário que acessar os arquivos e também as interações destas pessoas. Vejamos. Clico em atribuir e vamos pegar a opção Atividade GeoGebra, que já foi chamada também de Sala de Aula do GeoGebra ou GeoGebra Sala de Aula. Você clica aqui e aqui, assumindo uma função de professor, você está gerando o que eles estão chamando aqui de nova tarefa. Tudo bem? O conteúdo da atividade é aquele livro e você aqui designa para as questões objetivas dentro das atividades que você colocou no seu livro a possibilidade deles verem a resposta correta. É só clicar agora no botão criar. Você assume aqui a visualização de um ambiente como de um professor. Você agora vai colocar os seus alunos. Temos aqui os nossos ilustres convidados, Haroldo, Guilherme e Sérgio. Eles vão receber este link que você clica e copia aqui. Vou aqui neste recurso, usar o chat para enviar o link para os nossos amigos. Na função de estudante também, eu vou abrir aqui para vocês verem uma guia nova. Vejam a visão do estudante. Você pode só colocar o seu nome ou entrar no sistema. Eu vou colocar o meu nome somente aqui, William, e clicar em início. É vantagem, não precisa de senha, não precisa de mais nada. O que o Sérgio, o Haroldo e o Guilherme estão observando é esta visão aqui, como se fosse a do livro de GeoGebra. Ao trafegar aqui, nestes capítulos, ele vai poder acessar as atividades. Olhar aqui para a primeira, né? Tem algumas instruções, eu já conheço. Ó, vou clicar no meio desse aqui e ver que mudou a cor. Vou clicar aqui, observando então esse segmento que chama de hipotenusa, esse ângulo reto. E isto já foi salvo automaticamente lá naquele ambiente da sala de aula do nosso professor. Vamos ver? Ó, o aluno William estava mexendo naquela primeira construção, que é a tarefa 1. O aluno Guilherme está mexendo já em várias outras coisas. Vejam que nesta visão em simultâneo, quaisquer alterações que nossos amigos venham a fazer, vão aparecendo para o professor. Caso o professor, por alguma razão, queira que os alunos não mais alterem, ele clica nesta pausa. Caso o professor queira proteger a identidade destes estudantes ao exibir esta tela, ele clica em ocultar os nomes. Tudo isso é muito legal. Para estudar a contribuição de cada um, você clica aqui. Agora você está observando o trabalho do Guilherme na tarefa mediatriz de um segmento, porque era a janela que estava ativa nas interações dele. Muito bem? Você pode mudar aqui em cima o nome do estudante, que é na ordem das entradas, e observar o trabalho de cada um. Ele não trabalhou aqui, mas eu posso sempre voltar a essa visão geral da nossa sala de aula. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui no Guilherme, que tem parecido para nós uma pessoa bastante interessada, bastante proficiente. Vamos olhar algumas das atividades. Quem é a hipotenusa? Eu acho que o Guilherme não quis responder esta. Classificação dos triângulos, temos aqui uma modificação, e aqui vem o princípio básico deste ambiente. Gente, a
última interação do meu estudante fica gravada aqui, nessa janela do GeoGebra, e também a última resposta desse estudante nestas questões. Vejam, aqui nós temos também uma outra janela, veio a interação, e aí aqui não temos as respostas. O professor poderia conversar com esse estudante sobre essa última interação e talvez sugerir ao estudante que ele modificasse. Vou fazer o seguinte, olhando para o meu papel de aluno do William, eu poderia falar assim, William, você não me entregou as outras atividades e eu quero as respostas. Acontece que William, eu vou voltar àquela janelinha como estudante. Vamos só lembrar aqui, ó. Aqui estão todas as modificações gravadas e eu tenho aquela visualização do estudante do livro com a coleção das atividades. Só que se eu fechar essa janela, eu não vou conseguir observar novamente o meu trabalho que já tinha sido feito. Então, é muito importante para um aluno, e aqui eu vou entrar agora com um outro usuário, e fazer uma coisa diferente. Eu estou num outro usuário, vou entrar no sistema com uma conta diferente, apesar do mesmo nome, é uma conta diferente daquela do professor. Ao fazer isso, olha uma diferença. Um novo aluno, William Vieira Gonçalves, entrou. E quando este aluno, voltei ao navegador como um aluno, fizer alguma modificação, qualquer que seja esta modificação, eu vou acessar, vou clicar aqui e vou mandar marcar algumas dessas informações nessa tabela. Automaticamente essas informações foram todas gravadas, mas eu posso fechar essa janela, ó, fechei. O professor William falou com este aluno e ele volta à atividade dele, voltando lá em geogebra.org. Nos seus materiais. Esta conta do William Vieira, pessoal, ele tem aqui o acesso à tarefa. Quando ele clica aqui, ele poderia ver aquele resultado que já foi lançado antes, podendo, inclusive, limpar, fazer de novo, e todas as informações teriam sido modificadas lá na sala de aula para aquela visualização do professor. Muito bem? Gente, falando um pouquinho agora dessas atividades, a gente gostaria que vocês observassem isso. Na primeira, nós temos feedbacks visuais que estão interligados às intenções do nosso autor através dessas palavras. Ele quer, talvez, indicar ou suscitar em você a compreensão de qual a forma ou características de um triângulo retângulo. Mas quer que você, como estudante, vá também percebendo nessa manipulação diferentes possibilidades. Essa seria, então, ali a tarefa 1. Nessa segunda, com as classificações do triângulo, o nosso autor articula essas manipulações a uma indução de compreensão dessas classificações ao pedir que as pessoas registrem suas respostas dissertativas. Provavelmente porque depois, ao conversar com o estudante, ele vai podendo reorientar a compreensão dessas ideias. No entanto, eu quero chamar a atenção. Estas atividades, inclusive esta terceira, da mediatriz de um segmento, elas ficam interessantes, vamos dar uma olhadinha aqui, também com essas barras de ferramenta customizada, porque assim você orientaria ou limitaria os recursos para a construção de aula, e a gente quer chamar a atenção para este uso do protocolo. Olha só, na sala de aula, eu vou ver o trabalho do Guilherme,
rapidinho. Vamos olhar aqui, ele criou um ponto, criou 2 pontos, fez um segmento, um ciclo com a ponta seca em B, outra em A, inverteu o processo, encontrou as intersecções, encontrou uma reta, e aqui ele entendeu como A mediatriz. Vejam a ajuda do protocolo, da barra de navegação, como uma possibilidade de entender todos os passos do seu aluno sem precisar abrir os arquivos, porque até não conseguiria fazer isso, tá? Agora, voltando, eu quero falar de uma outra possibilidade. Aqui, em Fazendo as Pontas, nós temos um exemplo onde a gente vê que essa interação fica gravada numa tabela. Vamos ver se algum aluno fez. O Haroldo. O Haroldo é um menino estudioso. Fez algumas operações, ele recebeu aqui suas correções, mas não consegue limpar para reeditar. A intenção aqui é que ele vá aprendendo com erros e acertos, e, se você quiser, como professor, você podia limitar os dígitos, as operações, para que as respostas fossem possíveis, aumentando o desafio. Mas é interessante observar que a tabela de texto lhe permite conversar com o estudante também após a manipulação. Nesse mesmo sentido, eu quero chamar a atenção a usar um modelo que envia dados do GGB, do arquivo do GGB, para uma planilha do formulário Google. Vejam, nessa tarefa 14, alguém fez ela, gente? Mas eu olho. Tem uma aqui de novo do Haroldo. Vemos de novo o Haroldo. Ele colocou seu nome. Ele tem aqui uma questão, mas ficou registrado só a última interação. Como é que eu, como professor, vou poder saber todas aquelas outras interações que ele fez? Eu vou acessar a minha planilha. Voltando aqui à atividade, a gente tem acesso ao formulário e nós poderíamos ver a interação não só deste aluno Haroldo, como de todos os outros estudantes. Vou botar em tela cheia, ampliar aqui um pouquinho essa janela. Você vê registro de hora, data, o problema que a pessoa lidou, quem foi que fez, suas respostas no sentido das coordenadas do ponto, e aqui aquele feedback de correto ou incorreto. O Haroldo nos deu 2 respostas, ambas corretas. Esta atividade tem uma característica interessante, que mesmo fora desse ambiente, que a gente chama aí de GeoGebra sala de aula, ou essa tarefa do GeoGebra, você poderia acessar a interação do seu estudante, ou fechar essa planilha. Essa é uma possibilidade para além do uso da tarefa da sala de aula do GeoGebra. Estamos aqui, então, agora com os nossos queridos estudantes, todos trabalhando, todos muito bem orientados, e nós esperamos que vocês tenham percebido essas várias possibilidades como algo a levarmos e experimentarmos em nossas escolas. Por enquanto é só, fica um grande abraço e até a próxima.